Boa tarde a todos, caro presidente, obrigado pelo convite. Eu gostaria, em primeiro lugar, ressaltar, na minha opinião, a importância desse seminário. Eu com as minhas últimas vivências, né, eu analisando os cenários da globalização, etc., e as dificuldades que o mundo enfrenta, e analisando o cenário econômico e analisando as faltas de definições estratégicas que nós temos no Brasil, eu entendo que debates dessa natureza são absolutamente necessários. Provavelmente eu diria que o tema da energia, né, até houve avanços, ou pelo menos houve atuações e tentativas, né, que mostram, vamos dizer, esse cenário de integração com os nossos vizinhos, ou dentro de uma certa visão, se ainda não é totalmente sul-americana, mas eu diria que são iniciativas profundamente válidas. Mas eu, olhando o tema dentro da visão, e me solicitaram um pouco a visão empresarial, o industrial, dentro do processo de integração, né, eu vejo que existe uma carência, eu diria que quase que absoluta, né, de tentar analisar esse tipo de problemas dentro de uma estratégia de longo prazo. E eu vou colocar assim, de uma forma muito curta e rápida, tá certo? Mas eu tenho, na experiência do Grupo Gerdau, uma atuação muito forte em todo o continente americano, do norte a sul. E, teoricamente, eu deveria, hoje em dia, definir a minha estratégia para os próximos 10 anos num setor em que a escala é importante e a logística é decisiva, ter condições de ter o mínimo de respostas, ou pelo menos de estudos, né, de qual é a perspectiva de integração que nós temos na América Latina ou com a América do Norte. Porque, vamos dizer, um grupo que nem o nosso, vamos dizer, de um número mínimo que nós vamos ter de investimentos a serem feitos nos próximos anos, vamos dizer, tomando aí de 5 a 10 anos, vamos dizer que são números ao redor de 10, 15 bilhões de dólares, tá certo? Eu faço a pergunta: com que estrutura de relacionamento comercial eu vou ter? Tá certo? Eu vou ter uma América Latina integrada? Ou eu vou continuar com microprotecionismos, tá certo? E o mais interessante é que dentro desse processo as coisas, como o Brasil não tem se posicionado numa posição mais clara, né, e os exemplos que você contou, né, na parte energética, a gente vê as inseguranças dos processos. Então, né, e quando eu olho o cenário da globalização, esses dias estive com um debate ainda com o Guedes, certo? Ele dizia assim: Jorge, nós temos que enxergar que existem 3 bilhões e 200 milhões de asiáticos procurando como vão nos invadir nos nossos mercados, tá certo? Então, dentro desse raciocínio, né, eu posso seguir 2 lógicas. Ou eu ajusto o meu processo totalmente a uma estrutura que continuará nos próximos 10 anos, como estamos, tá certo? Ou eu posso fazer uma macrovisão logística em que eu conjugo as vocações regionais, tá certo? É extremamente interessante como, no fundo, isso começa, né, naqueles gráficos de custos, integração e não, que são números significativos, né? Eu tenho essa mesma
dúvida. Bom, essa pergunta que eu tenho, né? No momento eu estou até criando uma coalizãozinha de alguns empresários, né, de fazer uma pergunta seguinte: o que se ganha, que é a melhoria do PIB brasileiro se nós conseguíssemos uma plena integração econômica latino-americana ou não? E um passo mais arrojado dentro, não economicamente, mas politicamente, é dizer quanto se ganha se conseguir fazer uma integração de bloco com os Estados Unidos. Bom, a motivação desse tema me veio com um estudo que foi feito no Chile pelo economista Larraín, que estudaram o que poderia Chile ganhar com uma integração com os Estados Unidos, né? Eles chegaram à conclusão que, se essa integração gradativamente evoluísse plenamente, poderia ganhar o PIB do Chile 1,5% ao ano a mais. E esses números, vamos dizer, lógico que a economia, as características de cada país são diferentes, mas eu com esses dois tipos de raciocínio, né, e as minhas experiências nos países, tá certo, me dão uma inquietação enorme, tá certo? Porque, como nós vivemos dentro de um cenário de concorrência absoluta, eu tenho que concorrer com uma China que, no ano passado, fez um EBITDA de 2% sobre a totalidade da produção siderúrgica que eles fazem, tá certo? Isso, vamos dizer, o setor capital intensivo, se fizer um EBITDA abaixo de 15%, você está em gradativa deterioração do patrimônio. Então, eu não tenho 1% por fora na minha equação macroeconômica. E surge, então, o movimento do Pacífico com a integração dos países sul-americanos com identificação filosófica ou mercadológica, vamos dizer, ajustando-se com uma integração da visão dos Estados Unidos para o Pacífico. E aí eu vejo um país que nem o nosso, né, inteligentemente balanceado, tá certo, né, namorando as políticas dentro do cenário, que, sob a visão, vamos dizer, diplomática e inteligente. Mas na hora, como empresário, eu estou falando um pouco dessa vivência pessoal, mas eu posso estender ela para a petroquímica, né? Energia nem se fala, tá certo? Estendo ela para outras, vamos dizer, vamos falar das grandes estruturas, né? Que nem siderurgia, alumínio, cobre, né? Quer dizer, são os canais decisivos que definem competitividades ou não da possibilidade de construir cadeias produtivas na linha de manufaturados, tá certo? Então, quando eu vejo um debate colocado como aqui, né, eu diria o seguinte: quantos seminários desses nós deveríamos fazer? Seja regionalmente ou internamente. Como eu tenho tido ultimamente uma vivência um pouco mais próximo dos dilemas de tecnologias e definições de gestão, né, eu noto que grande parte dos nossos processos a gente tem só definições de curto prazo e não definições de longo prazo. Historicamente, vamos dizer, dentro do ritmo de crescimento ou dentro da não globalização que ainda existia no mundo, eu até poderia me permitir isso. Mas hoje, né, as exigências em relação à competitividade global que tem que ser construída, né, eu não posso, no meu entender, me permitir decisões internas do país sem analisar esse quadro em dimensões internacionais. É impressionante como isso, repentinamente, né, essa visão vem se acelerando nas minhas inquietações, né? E essa definição que o Chile fez, né,
lógico que nós todos brasileiros, não, país pequeno, economia pequena, etc. Mas, pequeno e grande, eu digo assim, um negócio pequeno, um negócio grande, os problemas e dificuldades são sempre iguais. Não tem esse negócio muito grande, é muito diferente, não. Na essência, tudo são problemas a serem estudados, analisados e buscado estratégia. Então, claramente, né, quando eu coloco um tema como este, está certo? Me dá uma inquietação enorme, né, porque indiscutivelmente existe uma não maturidade global de realmente tocar esses problemas. Eu diria assim, em gestão é importante fazer gestões eficientes de tudo, mas o capítulo de gestão mais importante é governança, né, porque define o rumo e faz o check se o rumo está andando, os meios que eu tenho para atingir. Então, dentro desse cenário, né, eu diria que o nosso país, o Brasil, com seus vizinhos, mas as dimensões gigantescas e o potencial que nosso país tem, e inclusive nas competências já mostradas do empresariado, tá certo, né? A necessidade de realmente entrar nesse debate, porque eu diria o seguinte, que as etapas têm que ser construídas primeiro, indiscutivelmente, em dimensões latino-americanas, né? Mas eu mesmo que possa demorar um pouco mais, né, uma etapa de integração econômica com os Estados Unidos, né, eu deveria ter indicativos, né, que me dessem condições, pelo menos assim, a perspectiva disso acontecer ou não. Nessa minha visão, lógico, talvez o Itamaraty o tenha, né, mas eu tenho dúvidas, né, se eu tenho hoje, dentro das macropolíticas de um organismo com competência que nem o Itamaraty, se ele me debate suficientemente, vamos dizer, as nossas políticas hoje, vamos dizer, em relação ao Mercosul, política Sul-Sul, elas demonstraram, nos seus momentos, validade. Mas a mudança de cenário, quando eu vejo hoje, né, a integração com a Argentina ou não e com os conflitos que tem, né, e as dimensões do nosso país, né, houve uma mudança da dimensão. Nós somos um player que nós mesmos temos até dificuldade de dimensionar essa realidade, tá certo? Porque o país no seu todo cresce provavelmente mais do que a nossa competência de análise dos desafios que temos, sem falar nesse cenário global. Então, esse processo rápido que está acontecendo, com uma evidência absoluta da integração dos países voltados ao Pacífico e com suas políticas, vamos dizer, de avanço rápido de integração. Interessante que o México, nesse momento, também é um novo capítulo, né, que me fazem, vamos dizer, preocupar. Lógico que o México tem sempre uma peculiaridade, que tem esse mercado americano ao lado, tá certo, né? É aquela piada, né? Muito lejos de Deus, muito próximo dos Estados Unidos, né? Eu não sei o que é mais vantagem, tá certo, né? Né? Porque uma é coisa espiritual, a outra é mercado, tá certo? Então, a curto prazo é mercado que eu quero, né? Logo eu preciso melhorar espiritualmente, tá certo? Mas o que mais me preocupa, vamos dizer, é a falta de ambiente e cenário, né,
de um debate aprofundado. E eu não diria que isso é um problema só de governo, tá certo? Isso é um problema de dimensão de mentalidade empresarial também, tá certo? Mas o interessante é que esse tema, né, ele de repente, na minha opinião, tomou dimensões enormes, né? Porque se eu tiver um mercado plenamente integrado, né, eu faço duas superestruturas, tá certo? E abasteço o mercado do continente americano, tá certo? Com logística, etc. Né? Se ficar como está, eu tenho que criar microbotecos para atender dentro do protecionismo, né? Pior que protecionismo para ganhar dinheiro a curto prazo é gostoso, viu, gente? Né? Mas não é o mundo, né? Acabou. Então, na realidade, vamos dizer, eu talvez estou falando um pouco desse conceitual macro, tá certo? Né? Mas, vamos dizer, o Brasil tem um papel e uma liderança nesse esforço de integração com todos os nossos países vizinhos, mais vizinhos ou menos, absoluto. E a corrida é de curto tempo, tá certo? Porque os empresários brasileiros, se já tomaram algumas posições hoje, né, num país que nem o Peru, né, mesmo no Chile, né, as presenças da elite empresarial ela é impressionante já hoje, sem falar ainda nos nossos grandes empreiteiros, né, vou dizer. Mas ela está acontecendo dentro de uma visão, vamos dizer, operacional, inteligente, lucros e perdas, tá certo? E como as variações das políticas cambiais, etc., elas nos levam a conflitos graves, né, de vencer etapas de curto prazo e longo prazo, né, a necessidade de ter discussões estratégicas, né, vamos dizer, ela é premente, é premente. Então, dentro dessa visão, eu queria, vamos dizer, ressaltar a importância que nós temos, né? Eu já falei sobre os grandes os aspectos, tá certo, das grandes empresas, como elas têm, mas eu diria, presidente, uma instituição que nem nós temos aqui, talvez ela pode ser até, assim, de certo modo, com esse seminário, uma pressionadora de definições, tá certo? Porque alguém tem que ser o iniciador desse processo, tá certo? Né? Mas, na realidade, eu gostaria de ter uma resposta, tá certo? Assim, eu devo planejar hoje com uma continuidade do Mercosul, no meu entender, falido, tá certo? Né? Eu não sei quando a Argentina vai mudar as políticas, tá certo? Né? A gente sempre cria uma esperança depois. Né? Ou eu vou integrar totalmente o meu processo e aí tentar acompanhar rapidamente o que o bloco pacífico está fazendo. Eu não sei quanto tempo eu tenho ainda para fazer isso. Tá certo? Pode ser que daqui a 2, 3 anos, mesmo que eu diga eu tenho vontade, mas o nosso atraso estrutural também não vai me permitir que eu ajuste a nossa economia operacional ao processo dessa mudança. Tá certo? Como os Estados Unidos está com essa política também, ainda aumenta a integração, né? Eu estou perdendo o momento. O México, vamos dizer, se eu ainda olhar as não competitividades hoje que o Brasil tem, que é um tema que eu poderia me estender, né? Eu tenho analisado muito esse ponto, eu digo assim, 3 coisas que nós temos que focar, né? Que em primeiro lugar é a educação, né? Básica. Né? O resto depois, com uma boa educação básica, é o segundo passo que acontece. Logística. Os Estados Unidos têm um custo de logística de 6,5% a 8% sobre o PIB, o Brasil aproxima-se de 12% e 15%. Esses dias aí, nas 2 semanas, saiu uma tonelada de soja no Brasil para ir à China, custa $200 e a americana custa $105. Né? $95 são tirados do bolso do nosso produtor. Né? Haja competitividade para buscar. Se eu pegar as cadeias produtivas igual. E o terceiro processo, né, eu tenho insistido muito, terminei agora um trabalho sobre isso com a Fundação Getúlio Vargas, né, que é
os tributos cumulativos que o Brasil tem, né? Nós temos imposto escondido na cadeia, né? A soma disso no automóvel, na porta da fábrica, dá próximo a 10%, somando com a logística que dá mais uns 8%, eu tenho 20% estruturais de não competitividade. Sabe? Então, essa conjugação de fatores, né, ela está exigindo uma rapidez, né, e que se a gente não cuida, né, os momentos são praticamente que perdidos, né, porque os minutos são preciosos nessa construção. Em todo caso, eu lhe disse, vamos sentar e estudar, gente. O Chile fez essa decisão agora quase há 10 anos atrás, dessa integração. Ainda dizendo, bom, nós tivemos que brigar com o leite, que levaria 10 anos até nós termos total liberdade de produtores de leite poderem exportar livremente para os Estados Unidos. Né? Os 10 anos passam rápido, tá certo? Né? E, então, eu digo assim, como é que um Chilezinho, né, conseguiu atacar esse problema, botar lógica econômica, né, e nós não conseguimos nem fazer um estudo ainda, tá certo? Depois de ter feito um bom estudo, vamos ver politicamente. Em todo caso, é para mostrar, vamos dizer, que esta estratégia macropolítica, conjugando políticas econômicas com diplomacia, né, é um jogo, vamos dizer assim, praticamente decisivo, né, e se isso sempre já foi importante, eu diria assim, dentro da globalização hoje, eu acho que esse tema é absolutamente inquietante, né, de ser atacado, tá certo? E como o Brasil está próximo a pleno emprego, tá certo, né? Nós estamos flutuando numa felicidade, né, que eu diria assim, ela é profundamente enganativa, tá certo, gente? Porque esse troço nos acomoda, tá certo, né? Mas a realidade, né? Um operário chileno me custa igual o que custa o operário brasileiro, só que ele leva 85% do que está no custo para casa. E o brasileiro leva um pouquinho mais de 40% para casa. Tá certo? Como é que nós vamos construir isso? São desafios fantásticos, né? Que a corrida está nos exigindo muita atenção. Em todo caso, parabéns, presidente, de ter posto esse tema, né? E eu acho que isso temos que apertar. Chamar a academia, né? E o Itamaraty. Obrigado.